Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Fábio Blanco e essa é mais uma reflexão em filosofia integral. E a pergunta que eu faço é a seguinte: há alguma relevância nos estudos dos pensadores pré-socráticos? É sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Há uma coisa que a gente sempre tem de considerar. A intelectualidade contemporânea tende a imaginar que as suas discussões, os seus debates, os problemas sobre os quais se debruça são únicos na história. O que eu quero dizer? Que é uma tendência, talvez de todas as épocas, mas acho que da nossa época, a partir ali, pelo menos do século XIX, se tornou muito forte. Até o Ortega y Gasset fala sobre isso, como a intelectualidade contemporânea ela se vê separada da história. Parece que tudo o que aconteceu antes não tivesse tanta importância e apenas os nossos problemas atuais são importantes. Como se apenas a nossa forma de ver as coisas, nossa forma de investigar as questões fossem realmente relevantes. Então, quando a gente fala de pensadores pré-socráticos, que são aqueles pensadores gregos que surgiram ali na chamada Grécia Antiga, né, que vão tratar de alguns temas iniciais da filosofia e que eles nascem ali, eles surgem antes de Sócrates, por isso que são chamados pré-socráticos. Então surge ali a partir do século VI a.C. e vem vindo até Sócrates. Aí a partir de Sócrates nós consideramos que é uma outra fase da filosofia. Apesar de estar ligada, uma fase que está diretamente ligada com os pré-socráticos, convencionou-se dividir. De Sócrates em diante é uma coisa. E existem os pensadores pré-socráticos, que a gente pode considerar que são os primeiros filósofos, né, os primeiros pensadores individuais que existiram. Então, o intelectual atual, contemporâneo, ou moderno, mas moderno no sentido do século XIX para cá, ele tende a pensar o seguinte: esses pré-socráticos, eles são pensadores primitivos, que trataram de assuntos primitivos, que tinham uma visão de mundo primitiva. Estudá-los, assim, talvez sirva apenas como forma de nós conhecermos a história da filosofia, termos uma ideia de como começou, é algo curioso, interessante, mas não tem relevância para as nossas discussões contemporâneas, não nos ajudam a esclarecer grandes coisas sobre as nossas questões contemporâneas. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês: quem pensa assim sobre os pré-socráticos está perdendo uma grande oportunidade de enriquecer o seu entendimento sobre as coisas. A verdade é essa. E isso por quê? Porque apesar dos os modernos entenderem que seus pensamentos ali são diferentes, são apartados de tudo que foi discutido antes, a verdade é que nos pré-socráticos nós vamos encontrar quase todas as nossas discussões atuais delineadas neles, né? Ali eles já estão discutindo muita coisa que nós discutimos hoje. E mais ainda, os modelos de discussão, os modelos e os padrões de pensamento apareceram tudo ali. Então presta atenção nisso que eu vou dizer para você. Aquele período que vai do século VI, que vai de Tales de Mileto até Sócrates, aquele período ali, ele parece que ele tem o microcosmo de toda a filosofia posterior. Parece que tudo que vai se manifestar na filosofia moderna, na filosofia contemporânea, as discussões, as formas, parece que já estava tudo ali. Parece que tudo apareceu ali de uma vez. É impressionante
quando nós estudamos os pré-socráticos, nós começamos a ver como eles delinearam o pensamento ocidental. Nós vamos encontrar ali, na verdade, as características que nós nos acostumamos a identificar na filosofia moderna. Muita coisa que a gente pensa assim, olha, isso é típico do pensamento moderno, isso é típico da intelectualidade moderna. Isso já estava lá nos pré-socráticos. Já estava delineado lá. Por exemplo, vou dar alguns exemplos para vocês. Quando a gente fala de investigação da natureza em si mesma, normalmente nós pensamos isso a partir do Renascimento. A partir do Renascimento, os homens se preocuparam em estudar, investigar a natureza por ela mesma. Vou dizer uma coisa para vocês, já estava lá nos pré-socráticos. Aliás, essa é a grande característica deles. O primeiro pensador, Tales de Mileto, a primeira coisa que ele faz é isso, tentar entender a natureza por ela mesma. Quando eles buscam, por exemplo, o elemento que vai ser o elemento original do cosmos, eles estão fazendo isso. Qual é o elemento que dá origem aos outros elementos? Veja, eles não se perguntam quem criou, quem foi o Deus, qual foi a força inteligente que criou isso. Eles não perguntam isso, eles perguntam como se deu isso. Qual foi o elemento que foi o elemento inicial de tudo isso, entende? Então ali, investigação da natureza em si mesma, algo que a gente normalmente identifica como algo moderno, mas é algo que está ali nos pré-socráticos. Outra coisa que também a gente normalmente diz que é algo dos modernos, né? Que é a tentativa de compreender as leis subjacentes aos processos da natureza. Isso é tipicamente científico, né? O que a ciência faz? Ela olha para os fenômenos e tenta entender qual é a lei, qual é a regra, né? Daquele processo ali dos fenômenos naturais. Eles estavam exatamente fazendo isso lá. Quer dizer, os pré-socráticos estavam fazendo isso lá. Veja, estamos falando aí de 500 e poucos anos antes de Cristo, 400 e poucos anos antes de Cristo, 300 e poucos anos antes de Cristo. Os caras estavam fazendo isso, tentando entender as leis que regem a natureza. Algo que a gente vai falar assim, isso aí foram os modernos que fizeram. Isso é pensamento científico do século XVIII e XIX. Cara, os caras já estavam fazendo isso lá atrás. Os pré-socráticos já estavam fazendo isso. Eles já estavam buscando, por exemplo, uma explicação natural para as origens das coisas, para as origens do cosmos. Eles já estavam fazendo isso lá atrás. Outra coisa, eles já estavam começando a fazer os cálculos para prever movimentos dos fenômenos naturais. Coisa que hoje a gente faz com tanta naturalidade. Os caras estavam lá calculando matematicamente e fisicamente. Veja, é diferente do cálculo astrológico que já existia, mas eles estavam calculando matematicamente as coisas, né? Inclusive começando a usar a matemática, a álgebra de uma maneira mais abstrata, né? Isso eles estavam fazendo tudo lá. Estavam se esforçando por oferecer uma explicação racional da realidade, que a gente fala, isso é muito moderno. Não, isso é pré-socrático. Absolutamente pré-socrático. Inclusive, é ali naquele período que vai surgir, por exemplo, o materialismo, né? Vai surgir a ideia materialista, surge ali. Vai surgir também o que a gente pode chamar de cientificismo, um tipo de cientificismo. O que a gente caracteriza como cientificismo? Quando a gente fala assim, olha, o pensamento moderno é cientificista, o que a gente está querendo dizer? Que tem uma forma de enxergar a realidade e tenta explicar a realidade por meio da ciência, ou seja, por meio do raciocínio e por meio da experiência. Bom, os pré-socráticos estavam fazendo isso. A experiência ainda era muito nascente, mas o raciocínio muito forte, tentando explicar as coisas sem recorrer às explicações místicas, sem recorrer às explicações teológicas, mas simplesmente tentando explicar a realidade pelo raciocínio, pelo pensamento. É isso que eles estavam fazendo lá. Esse era o caminho dos pré-socráticos. Então, os pré-socráticos já tinham ali muitas das características e quase todas as características que nós costumamos identificar nos modernos. Então, vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Por que estudar os pré-socráticos? Porque é ali que começa aquilo que vai nos identificar, aquilo que vai identificar a filosofia ocidental dos séculos, né? Dos milênios depois, inclusive. Então, a gente começa a ver que esses pré-socráticos não são
tão primitivos e tão irrelevantes quanto a gente achava. E não é só isso. Nós vamos ver também nos pré-socráticos algumas formas de atuação intelectual que nós identificamos como típicas do nosso tempo. Formas de ser, né? Formas de atuar intelectualmente. Por exemplo, ali nós vamos encontrar já aquele pensador racionalista abstrato que se satisfaz com a lógica sem qualquer comprovação material. A gente vai chamar isso de racionalista. Nós vamos identificar os racionalistas do século XVI, XVII, né? Eles são racionalistas. Descartes é um racionalista, Spinoza é um racionalista, Malebranche é um racionalista, tá? Mas os pré-socráticos também, muitos deles eram racionalistas. Porque eles se contentavam, se satisfaziam com a explicação racional, com a lógica racional para explicar a realidade. Eles falavam da desconfiança nos sentidos, que nós não deveríamos confiar nos sentidos para explicar as coisas. Algo tipicamente moderno que está lá. Já aparece nos pré-socráticos. Nós vamos encontrar também aquele pensador cético que se preocupa apenas em destruir sem propor nada. Por exemplo, Zenão. Zenão, ele faz exatamente isso. O negócio dele é destruir. É mostrar incongruências e incoerências, contradições nas afirmações. E ele tem uma característica muito peculiar. Ele mostra essa contradição de forma abstrata também. São contradições que você consegue depois contrapor por meio da experiência, mas quando você fala logicamente, se você se estaciona na lógica, essas contradições parecem realmente verdadeiras. Então olha aí, duas características num homem só, né? A lógica abstrata e o ceticismo. Isso nós vamos encontrar também ali nos pré-socráticos. Nós vamos encontrar aquela mentalidade científica que despreza as explicações místicas, como eu falei, algo também deles. Olha uma coisa que tem naquele período, o uso da filosofia como uma forma de terapia e tratamento da alma. Algo que parece tão, né, atual. O filósofo que se propõe a ajudar as pessoas, eu mesmo faço esse trabalho de ajudar as pessoas na compreensão de si mesmo, compreensão da sua alma, compreensão dos seus motivos, compreensão do seu comportamento. Eles já estavam fazendo isso lá. Olha que coisa, né? Algo que parece tão atual. Inclusive, os charlatanismos que nós vemos hoje também tinha lá. O cara falava, eu paro o vento, entendeu? Eu sei as coisas antes de todo mundo. Os caras tinham essas coisas também. Também tinham os charlatões. O uso dessa capacidade intelectual também para ganhar dinheiro, tá? Tinha outra coisa que parece também algo muito da modernidade, os grupos mais esotéricos, né? Esotéricos não no sentido místico, mas também o esotérico, não, tinha um pouco de místico também, mas também o esotérico no sentido de grupos fechados. Esse é aquele grupo que tem conhecimentos especiais. Você vê o grupo de Pitágoras, né? Quem se colocou ao lado de Pitágoras ali tinha muito disso. Epicuro também tinha alguma coisa disso. Você vai ter aqueles mentores que hoje nós chamamos de coach, né? Que é aquele cara que promete ao aluno que ele vai levá-lo à excelência de si mesmo. Isso tinha também, né? Eles também prometiam isso. O professor que cobrava, né, para dar cursos, para dar aulas, coisas que antes não tinha, mas começou a aparecer também ali entre os pré-socráticos. Depois isso aí foi dar origem aos sofistas, que também são pré-socráticos. Os sofistas, eles ensinavam as pessoas tanto a encontrar essa excelência, mas principalmente os sofistas, a debater, a persuadir, sem se preocupar demais, ou quase nada, com o conteúdo do que está sendo falado, mas simplesmente desenvolver a capacidade oratória, retórica e persuasiva, né? Faziam treinamentos mesmo com esses alunos e cobravam bem por isso. Então, isso é o que a gente pensa que é hoje, é o coach, né? O mentor, como chamam hoje, estava tudo ali nos pré-socráticos. Bom, acho que já são exemplos suficientes, até demasiados, do que acontecia ali. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: nós podemos dizer que nos pré-socráticos nós vamos encontrar o germe daquilo que iria delinear todo o pensamento ocidental posterior, certo?
tudo que nós vemos no Ocidente, na modernidade, na contemporaneidade, hoje em dia nós temos tudo, quase tudo ali traçado em germe, é verdade, mas ali nos pré-socráticos. Por isso é o seguinte, se nós quisermos entender a mentalidade que forjou o pensamento ocidental, com as suas características típicas, com as suas preocupações mais comuns, é essencial nós estudarmos os pensadores pré-socráticos. Então é isso que eu proponho para vocês. Estudem os pré-socráticos. Eu, inclusive, vou começar a apresentar agora as aulas, né? Essa aula é para vocês terem uma ideia geral, mas vou começar a apresentar as aulas pensador por pensador, ideia por ideia, característica por característica. Eu vou começar falando sobre Tales de Mileto e depois vamos para o Anaximenes, Anaximandro e vamos embora. Vamos em frente estudar, porque cada um deles traz alguma coisa que tem relevância no pensamento atual. Obviamente que muitos desses pensadores, muitas vezes as ideias deles nos parecerão ultrapassadas, mas nós só vamos entender isso, que elas são ultrapassadas, se nós desconsiderarmos que eles são os primeiros a tratar as questões, né? É muito fácil agora nós tratarmos as mesmas questões depois de séculos e séculos de discussão. Eles são os primeiros, então isso só aumenta o valor deles, os primeiros a tratar de certas questões e muitas vezes com uma profundidade que até hoje é relevante. Então, se a gente se lembra disso, nós vamos ser obrigados a reconhecer a força intelectual daqueles homens, tá? Por isso eu vou propor para vocês, estudem os pré-socráticos não apenas como uma curiosidade histórica, mas como uma maneira de ampliar a consciência sobre o pensamento que permeia o nosso próprio tempo, tá? Estudar os pré-socráticos nesse sentido. Não é apenas um estudo assim, que legal, faz parte da história da filosofia. Não, é um estudo para nós nos entendermos melhor. É olhar para os antigos para sermos capazes de entender melhor a nós mesmos. Tá bom, gente? Por hoje é isso aí e até a próxima.